Amados, boa noite. Que bênção. Nosso domingo, lembrando que tivemos uma manhã auspiciosa, onde a Renata, nossa irmã, falou sobre, do livro Caminho, Verdade e Vida, falou sobre a coroa. Impressionante. Quem não viu, entra na página do Facebook e assista a coroa. Porque todos nós queremos coroas materiais, coroas com pérolas, isso. E a de Jesus foi a de espinhos. E uma fala linda que eu não sei se eu vou lembrar, que o Bezerra de Menezes disse que sem espinhos dão uma rosa, eu acho que é isso, mas uma rosa, aliás, um espinho dá 100 rosas. Então é importante isso na nossa vida, essa caminhada que vamos fazendo, como diz aqui a Amélia Rodrigues, há flores no caminho. Sempre tem problema. Então, hoje nós vimos que a coroa de espinhos que Jesus teve é essa problemática pelas quais passamos todo dia. É a doença, é o desconforto familiar, é a ausência de dinheiro, é tudo. Mas esta coroa, que foi explicado pela manhã, pela Renata linda, é necessário para a nossa evolução. Então não adianta as temporárias não. E chegando aqui, Marcos Serafim, boa noite, meu amor. Araraquara, Mauro Furuta, boa noite, meu amor, boa noite. Ana Lopes, boa noite, querida. O Rafael, eu tento ligar para você, não consigo, porque eu tenho que aprender a dar aula daqui para o SOS. Pelo Google Meet, você precisa me ensinar. Abençoada noite. Lenise, querida, boa noite também. E então, quem não, da nossa família, quem não assistiu hoje, veja no Facebook, na página do Centro Espírita, o texto A Coroa, do livro Caminho, Verdade e Vida, que é Jesus, que é o nosso caminho, verdade e vida. E há uma lembrança da parte de todo mundo espírita ou cristãos de um modo geral, da necessidade de trabalharmos afincadamente com Jesus e lembrar sempre dessa figura. Por quê? Porque a materialidade, as sombras, as pessoas que não são ligadas à religiosidade, que não trabalham a verticalidade, então tentam denegrir essa imagem, tentam acabar com Jesus. Não pode. Nós espíritas sabemos que o espiritismo é o cristianismo redivivo. Chico dizia, se não tivesse Cristo no espiritismo, ele não era espírita. Então é tão importante falar de Jesus. E é por isso que nós estamos trabalhando sem cessar
sem cessar. A quinta obra que nós estamos vendo sobre Jesus. E nós temos ainda mais 6, 11. E a não ser que o Divaldo faça mais alguma, através da Amélia Rodrigues, da benfeitora trabalhadora. Então, vamos nos comungar com Ele, vamos estar com Ele, vamos confiar. Elisete Braga, boa noite, meu amor, boa noite. Então, que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe os seus pensamentos, o seu lar, o seu trabalho, as suas decisões. Ilumine a sua caminhada e dos seus familiares. Que assim seja. Vanessa, linda, boa noite. Então, do livro Há Flores no Caminho, da abençoada Amélia e do querido Divaldo, que já está trabalhando. Vamos ver o texto. A insuperável lição da humildade. Quando você pensa na palavra humildade, ela não é uma palavra depreciativa. Ou então, fulana aceita tudo, fulana concorda com tudo, fulana abaixa a cabeça para tudo. Não é isso. A humildade já vem quando reencarnamos essa qualidade. E Jesus, o espírito mais iluminado do planeta, o governador do orbe, o Cristo, era e vai nos dar uma lição de humildade. Por quê? Quando agimos na raiva, no ódio, na contenção, você quer se valorizar, não adianta. Quanto mais manso, bem-aventurados, mansos e pacíficos, mais você entra nessa característica da humildade. E aqui vem um conto da Amélia, e que esse conto, ela bonitinha, tirou também do Novo Testamento, de Mateus, o capítulo 20, de 20 a 27. E é uma nota no Novo Testamento, justamente sobre isso. Vamos lá. O entardecer... Bom, primeiro eu quero agradecer a todos que têm colocado comentários, que têm colocado aqueles coraçõezinhos. Eu vou ser franca para vocês me perdoem, agradeço de coração. Eu não tive tempo para responder, entende? Tempo. Prepara a aula, faz live, faz isso, não sei, faz ata e etc. E tal. Mas a gente agradece de coração. É uma família e vocês estão no meu coração. Vamos lá. A insuperável lição da humildade. O entardecer, em ruborizada coloração, além dos montes, refletindo o leque em luz de ouro sobre a placidez transparente do lago, foi o cenário no qual se apresentou
a mensagem de esperança e de renovação. Claro, com Jesus há esperança para tudo. E quando nos dispomos, nós conseguimos sim nos renovar em nossas atitudes. Ira, amada, boa noite, princesa. Nós conseguimos. Então, é importante o que ela veio já começando aqui. Havia murmúrios no ar e expectativas diversas, porque o mestre estava por lá. Estava por lá. Espraiando-se as notícias em alvíceras de singular beleza, os espíritos simples se embalavam embevecidos nas visões prenunciadoras dos tempos por vindouros. Então, aquelas pessoas humildes, os simples, os pescadores, os pastores, quando ouviram falar do Rabi, dessa criatura sensacional, então ficavam mais esperançosos com referência ao futuro. Porque eles viviam uma situação muito difícil, não? Ausência de tudo. E aí, a Amélia diz, acostumados à monotonia dos quefazeres do cotidiano, o poviléu e os modestos trabalhadores do mar e das vinhas foram colhidos pelas abençoadas informações do reino de Deus. Porque até então ninguém falava, ninguém. Olha que nós temos o povo judeu, foi o primeiro povo monoteísta, acreditando num Deus único. Muito bem. Mas aí veio uma outra colocação de Deus. Uma colocação de Deus amor, de Deus paciência, de Deus esperança. Aline Celestino, boa noite, meu amor. Então, havia uma esperança no ar muito grande. E aquele povo simples, pescadores, pastores, aquelas pessoas que faziam os trabalhos comuns, ouviram de uma nova situação, um reino diferente, que não era o de César, e não era daquele Deus que é o olho por olho, dente por dente, e que você fez, você vai apagar, você é castigado. Uma colocação diferente. Todo o trabalho que a Amélia vem fazendo conosco. Então, olha só, Israel esperava pela tradição o rei que lhe restituísse o poder e a dominação arbitrária sobre os outros povos. Claro, quando disse, porque está no Velho Testamento, que viria o Messias, ao longo dos outros livros, nós vamos vendo, eu vou adiantando alguma coisa. Então, que viria o Messias, eles imaginavam que esse Messias viria, destruir o reinado romano, destruir aquelas colocações do Sinédrio, daquelas leis que o homem inventou, fora os 10 mandamentos, não é? Então, eles sonhavam com uma coisa dessa. Esperavam esse rei queria fazer uma revolução. Você sabe que, francamente,
sem eu estar estudando, lendo com vocês como estou, eu não imaginava por que Jesus foi crucificado. Eu não imaginava por que quando Pilatos perguntou: tu és rei dos judeus? Ele: tu o dizes. Ele não falou que sim nem que não. Por quê? O meu reino não é deste mundo. É o reino da espiritualidade. É o que a gente está focando o máximo possível. Então, veja bem, Israel esperava pela tradição. Deu soluço, dá licença. Obrigado. O rei que lhe restituísse o poder e a dominação arbitrária dos outros povos. Porque eles tinham sido, gente, escravizados pelos egípcios 400 anos. Não é brincadeira, não é? O orgulho da raça judaica e essa ambição grandiosa esperava recuperar as glórias terrenas e transitórias do passado. Olha o que eles esperavam do Messias. Vai chegar um rei, vai pôr tudo no lugar, vai reagir. Tanto é que a gente soube que Judas Iscariotes arrumava dinheiro para comprar armas, escondido de Jesus até. Porque ele pensava que Jesus era essa criatura. Ele não sabia do reino da espiritualidade. Mais de 4 séculos, 400 anos, de profecias silenciadas, pareciam agora quebradas ante a voz do Messias, que atendia os cultos, deslumbrando os pobres e ignorantes. Então chega um homem lindo, chega um homem luminoso, chega um homem luminífero, e esse homem vem falar do bem, do amor, do perdão, da prática do bem, vem curar leprosos. Nada disso eles estavam esperando, nada. Então você vê que decepção foi para esse povo aí, tá? Foi. Tanto é que a perseguição depois de 3 anos foi contumaz, foi ali, sem sossego, não é? Então, sucediam-se os comentários desencontrados e as exageradas apreciações. Mesmo porque ele escolheu 70 pessoas para serem seus discípulos. Aí, não é o Messias, não é, porque isso. Há sempre as conversas contrárias. E uns foram saindo, outro, e ficaram o quê? 12. Entende? Deise, linda, boa noite, querida. Aí de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Silvia Carline, hoje você não foi bonita, vê a página, você vai gostar. Nunca se escutaria igual aquela outra qualquer voz. Infelizmente, essa voz nós não ouvimos. Porque quem ouviu, meu Deus, não? Então, a autoridade de Jesus se confundia a meiguice e a sabedoria, sem confusão. Quer dizer, ele era
meigo, doce e enérgico. A autoridade moral é aquela autoridade que ninguém tira de você pela sua postura, pelo seu caminhar, pelas suas atitudes. Isso é a autoridade moral. É diferente do autoritarismo, pessoa que manda, é diferente. A autoridade de Jesus era misturado com meiguice, sabedoria, e a presença de Jesus infundia respeito e granjeava afeição. Ele era isso. Ele era amor. Enérgico, não vivia papapá, só sorrindo, conversando desnecessário. Ele era meigo, doce, enérgico e todos o respeitavam. E tinha por ele um carinho imenso, menos aqueles outros. Joana Lem, boa noite, querida, boa noite. A modesta e colorida Cafarnaum fora aquinhoada com os ensinos e dentre os que o seguiam, na íntima condição de amigos, muitos eram daquelas bandas frescas e formosas, de todos conhecidos, tornados importantes, até invejados de um para outro momento, desde que foram escolhidos. É lógico, quando Jesus disse para Simão Pedro, Simão, você deixará de ser pescador de peixes para ser pescador de almas. Veja bem, claro que outros, ele convida Tiago, Bartolomeu, os outros ficaram enciumados. Mas será que iriam seguir os ensinamentos da Boa Nova, os ensinamentos do Cristo, e com toda essa benevolência, cuidando das chagas dos leprosos, alimentando os necessitados, cuidando. Gente, trabalhar voluntariamente já se fazia naquela época. Não ganhava nada. Era por estar feliz em prestar o bem à caridade. Doralice Dardini, boa noite, meu amor. Então, aí, que reino, afinal, seria o dele? Eles não tinham noção. Quando ele falava, meu reino não é desse mundo. Eu não vim destruir a lei, mas dar complemento. Mas, que reino é esse? Que reino é esse? Interrogavam-se todos, entre curiosos e interessados. A verdade é que ele se dizia embaixador de Deus, o Filho de Deus, em missão de reunir as ovelhas ante o seu cajado. E é o que ele faz até hoje. Presta bem atenção comigo. Quando a gente fala espírita, nós temos que ver com profundidade esta colocação. Por que ser espírita? Eu nasci num berço espírita, para mim não tem dificuldade nenhuma. Para algumas pessoas que estão começando a estudar, vendo que a morte não existe, morre a matéria, mas a vida continua, vendo que vale mais perdoar do que criticar, vendo que vale mais amar
do que ser amado. Mas que coisa difícil, que reino é esse? Esse é o reino que Jesus veio explicar. O reino da espiritualidade, que ninguém sabia. Como disse a Renata hoje, disse bem, ninguém é impedido de ter a melhor casa, o melhor carro, de ter a melhor roupa, de ter as benesses para mais, sabendo que tudo vai ficar. E que nós precisamos trabalhar a espiritualidade, trabalhar a religiosidade em nosso coração. E cujo mestre é Jesus. Nós não podemos ficar pensando só em coisas materiais, só. Não, não e não. Além do que, praticar o bem. Porque quando você pensa no bem do outro, você está ficando bem. Quando você quer o bem do outro, de uma criança bem vestida, de um velho bem alimentado, você fica bem. Porque você não está no mundo só para comer, beber, ir para o cinema, fazer isso, fazer aquilo, não. É para essas atividades. Nós reencarnamos com propostas. Na sexta-feira, não fiz live, que eu fui com a minha filha para Ribeirão Preto, no médico, mas veja bem, nós estamos estudando na sexta isso daí, toda essa explicação. Nós temos que aproveitar esta oportunidade, desta vida, certo? Alessandra Barbosa, boa noite, querida. É Deus conosco. Rose Cantarim, princesa, sempre junto com a gente. Então, que reino, afinal, seria o de Jesus? Interrogavam todos, curiosos, interessados. A verdade é que ele se dizia filho de Deus, em missão de reunir as ovelhas ante o seu cajado. As ovelhas somos nós, que estamos distantes de Jesus. Quando eu falo estamos, é porque, reflete comigo, os templos cristãos vazios, vazios por preguiça. Então, voluntários para trabalhar a benefício do próximo, de graça, você não tem. Você precisa pedir. Então, olha, mas nós não estamos atendendo ao apelo dele. Nós não estamos. Nós estamos pensando só nas nossas conveniências e olhando para o nosso umbigo. Mas até quando? Quando desencarnar, coloquei no clube esse livro aqui, chamado Sandra. Vai bem a calhar. A Sandra, uma alma cética no mundo espiritual. Ela é muito moça, desencarna, onde é que eu estou? Aí o livro conta tudo onde está. Hospital, o que ela fez, o que não fez. Gente, são esses esclarecimentos que nós temos que saber hoje, entende? E a gente sempre diz, olha, quem for católico, faça força, vá ao seu templo. Quem for evangélico, vá no seu templo. Quem for umbandista, vá no seu templo. Quem for espírita, vá no seu templo. Porque sempre vai ter uma coisa boa para ouvir. Nada de ruim, nada diferente. Sempre o bem. Sempre se acaba se emocionando, se envolvendo pelaquela energia fantástica que a espiritualidade traz. Então, aqui, o que aconteceu? Está falando que a missão de Jesus era reunir-nos, reunir suas ovelhas. E quantas desgarradas, e quantas que abandonaram tudo e pensa só
Veja agora no carnaval. Eu sempre gostei de dançar também, mas veja agora, certo? Onde está o processo de religiosidade com a postura, a moral e uma série de coisas, não? Então, só para aprender. Marlene Pisoni Teixeira, boa noite, meu amor. Aí, confundiam-se anseios e curiosidades. Naquela época, todo mundo se confundia. Como hoje. Ah, mas a dona Valdeirês, com essa idade, ainda fala dessas coisas. Isso não existe mais. Existe sim. Está aí um Divaldo trabalhando, um Chico trabalhando, descansou trabalhando. Está um Jorge Elhá. Os espíritos estão trabalhando, sim. É necessário arregaçar as mangas. É necessário orar, é necessário evangelho no lar, é necessário leitura edificante, é necessário tomar passes magnetizadores, é necessário tudo isso. É necessário na sua igreja, quem acredita na hóstia, que recebe Jesus, já pensou que bom? Faça. Hã? Lise Antonelli, linda, bom dia. Boa noite, né? Célia Janes, boa noite também, meu amor. Então, essa conversa confundia todo mundo. Que reino é esse de Jesus? Que reino é esse? Até hoje, olha, acho que eu vou jogar assim. Acho que tem uns 90% da humanidade que não sabe o que Jesus pregou. É. Por isso que o Divaldo fez 20.000, 200.000 palestras no exterior falando disso. Por quê? Não sabem nada, não? Vamos em frente. Aí, as pequenas rodas de ouvintes alongavam-se em comentários demorados, terminadas suas explicações. Jesus fazia a sua pregação, aí os mais que gostavam de entender melhor tudo ficavam conversando daquela situação, certo? Nesse clima de dubiedade e expectação, de dubiedade de dois lados da prosa. Acredita ou não acredita? É o Messias? Não é o Messias, não? Naquela tarde, enquanto fizera uma pausa natural, como ele fazia, ao encontro de costume entre amigos, a astuta Salomé, orgulhosa e dedicada mãe, mulher de Zebedeu, foi conversar com Jesus. Interessante, eu sempre lembro com vocês, Jesus fazia o seguinte, trabalhava o dia inteiro, voluntariamente, caminhava, curava, tarará. Chegava ao entardecer, conversava com os seus discípulos do ocorrido, das coisas lindas. Aí ele se distanciava e ia orar para recalchutar e reabastecer as energias espirituais, energias perdidas durante todo aquele trabalho. Não? E numa dessas tardes chegou Salomé, a mulher de Zebedeu, educada, orgulhosa dos 2 filhos que possuía, e disse para Jesus, Jesus estava para isso agora, para conversar. Senhor, desejaria que ao seu triunfar da tua luta, quer dizer, a hora que o Senhor vencer tudo com essa fala da boa nova, quando for
instalado o reino de Deus, que o Senhor tanto fala, ora, coloque os meus 2 filhos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Que pedido, hein? Que pedido homérico, hein? Quer dizer, quando você estiver no seu reino de amor, coloque um filho meu do seu lado e o outro do outro. Uma mãe desejosa disso, ela está certa. Oi, Rosângela linda, maravilhosa, ela está certa. Você quer o melhor para os filhos. Não tem nenhuma mãe que o filho pede pão e você dá uma pedra. Não. Você pede peixe, você dá um bicho. Não. Toda mãe é assim. Toda mãe, não? Então vamos ver lá. E aí, então, ela falou isso para Jesus. Mas ela não prestou atenção na grave colocação que ela estava fazendo. Sem dar-se conta da grave solicitação, exultava, antevendo o futuro radioso e feliz que anelava pelos 2 filhos. Nem sequer percebeu a expressão de amargura e espanto desenhada nos rostos marcados dos membros que estavam em volta ali. Entendeu? Porque ela não falou escondido, falou na frente dos apóstolos. Quando ela fez essa pergunta, os apóstolos ficam, meu Deus, o que essa mulher está pedindo? O mestre que penetrava o íntimo dos corações e conhecia as paisagens das almas, compreendendo o zeloso carinho da mãe apressada, falou. Porque mesmo nós, com a nossa pequenez ainda, sabemos quando uma coisa está incomodando um filho, está alegrando o outro, nós sabemos. Faz parte. Agora se calcula Jesus, que via os corações e sabia o que cada coração sentia, o que cada um pensava. Essa capacidade toda ele tinha. E aí ele viu que a mãe tinha tido um pensamento zeloso, sim. E então ele diz, mas Salomé, será que eles estarão dispostos a beber da minha taça de amargura? Olha, era uma tarde linda, não era para falar nada de outras coisas, mas olha a frase que está colocada aqui, é dele. Será que eles estarão dispostos a beber da minha taça de amargura? Ele já sabia que iria passar mais tempo, menos tempo. Foi o término de 3 anos de pregação, a crucificação. E aquele horror que foi. Quando a gente lembra da tristeza, da muita tristeza, que humanidade é essa? Não? Então, veja bem, ele está perguntando para Salomé. A interrogação direta e ante o olhar de Jesus, encaminhando também para todos, ela respondeu com amor. Oi, Alain, meu amor, meu filho querido, tudo bem? Tudo bem? Estamos com Jesus, tá bom? Um beijo. Ela respondeu, no nome dos filhos. Sim, nós estamos dispostos
absorver o conteúdo da taça da tua amargura. Mas ela respondeu de uma forma tranquila, como que se fosse só um xingamento, um deixa para lá, não o que ocorreu, não o que ocorreu. É aquela história nefanda. Não? Havia, Amélia diz, sincera honestidade na resposta clara e decidida de Salomé. E Jesus, conhecendo os meandros complexos da alma humana e os mecanismos das leis soberanas, sem entusiasmo, esclareceu. Então, Jesus ainda continua conversando com a Salomé. Gente, grava isso porque, sabe, é a mesma coisa das nossas prosas com nossos filhos. Tem hora que você acerta, tem hora que você não acerta. É isso aí. Então, veja bem, ele esclareceu. Aí Jesus falando, é certo que beberei da minha taça. Quer dizer, eu vou passar muita dificuldade. Quanto, porém, a vós sentardes ao meu lado, não me compete decidir, mesmo que você beba da minha taça, da minha amargura. Você viu a humildade dele. Ele não decidiu. Isso serve para nós. Todas as colocações da nossa vida, com referência a médico, saúde, festa, alegria, decidir em várias pessoas. E aqui ele fala assim, mesmo que os seus filhos bebam da minha taça, sofram comigo, mas muito, não sou eu que vou decidir quem senta do meu lado direito, quem senta do lado esquerdo. A Salomé falou, mas então, não. Quem decide não compete a mim, compete ao Pai, compete a Deus. Nossas decisões, vamos fazendo a nossa parte e a outra parte é de Deus. Para quê? Para sermos humildes. Não devemos tomar decisões por conta e risco nossa. Todas as coisas. Decisões no lar, entende? Tem que ter essa humildade de dividir as tarefas, dividir as responsabilidades dos atos que serão tomados com tudo e por todos, para o bem de alguém. Ele diz, compete ao Pai, compete a Deus. A resposta, a Amélia fala, a resposta concisa e sem qualquer rodeio não encontrou receptividade na família de Zebedeu e Salomé. Porque eles queriam que falasse, não, eles vão beber da taça, vai sentar onde que Jesus... Não, Jesus não definiu. Não. Isso compete ao Pai, compete a Deus. E quantas vezes nós queremos decidir muitas coisas, mas temos que colocar na mão de Deus as decisões. Não, senão vamos sair frustrados. Temos que ser humildes, humildes.
aceitabilidade das coisas. E aí, os discípulos de Jesus, tomados de ira, ficaram bravos, investiram com olhares furibundos expressões agressivas contra os dois ambiciosos candidatos. Então, quando a família não gostou, aí então os discípulos, firme, decisão dele. Ele não vai decidir, ele é humilde. Quem vai decidir é Deus. Então, como o momento se fizesse grave, ficou conturbado. E vocês sabem como isso funciona, mesmo na nossa casa, mesmo com nossos familiares. Você vai tomar uma decisão que contraria um outro, vai ficar magoado. Você tem que contornar. Você não é dono da verdade. Você não é. Você passa, você passa, você passa e vai acertando. Eu fico assim encantada com essas lições, primeiramente no uso do lar. Sempre eu coloco na família. E também no educandário. Entende? Uma professora pintou uma quadra inteira. Eu nunca vi ninguém se dedicar dessa forma. São decisões e colocações direcionadas por Deus. A força vem de Deus. A força vem de Deus. Entende? Então, Jesus disse, depois que ele viu aquela confusão, quem desejar ser o primeiro, seja o escravo, o servo do último. Não queira estar na frente das decisões, não. Muito bom, porque a fala é a voz dele. Quem desejar ser o primeiro, seja o último. Não, seja o último. Que você vai conseguir o que você quer do mesmo jeito. Com amor, com dedicação, com paciência, com tolerância. É assim. Mas como segurar, né, a nossa ira, a nossa boca, os nossos sentimentos? Temos que recorrer a Deus. Temos que recorrer a Jesus. A humildade dele está aqui, está aqui. Copiar dele. Meu neto tem que fazer a faculdade de medicina em tal lugar. Mas ele não gosta de ir lá. Não é para outro lugar. É sempre assim. Nós aprendemos com Jesus. E essa lição de hoje é uma aprendizagem fantástica, fantástica, fantástica. Não queira ser o primeiro diante das coisas. Seja um mecanismo para consertar as coisas. Seja um mecanismo. É muito melhor. O último. E aí, continua Amélia. À noite, tombou em crepe negro, salpicado de estrelas cintilantes. Os últimos revérberos do poente, quer dizer, o entardecer, continuavam à distância, coroando as montanhas altaneiras lá longe. Um dia, aqueles amigos
Por enquanto desatentos, compreenderiam o profundo significado da lição. Somos nós. E será Jesus que nós estamos entendendo o significado dessa lição? Dê-nos sabedoria para introjetar em nossa mente. Eu quero, sim, o meu filho, a minha filha, no melhor lugar. Mas não é Jesus que decide. E não é você, Valdeirês, que decide. É Deus. Seja humilde. Não passe na frente das coisas. Né, Alain? É assim que a gente fica feliz. Você tem que pôr a cabeça no travesseiro e falar: eu fiz a minha parte no amor de Jesus. Se precisar, toma meio Lorax também, que é bom. Entende? Um chá. Mas todas as decisões, todas, vamos trabalhar. Ah, mas a filha vai separar do marido. Não, eu não quero que separe. Não, porque ele presta. Não, você não vai viver a vida do seu filho e da sua filha. Você não vai, meu amor. A escolha é deles. As escolhas são das pessoas. Que mania que a gente tem de querer decidir a vida deles. Hã? Temos que ser humildes. Aceitar. Oi, Mafalda, linda. Vejo sempre a Mafalda em igreja, trabalhando, uma verdadeira cristã. Muito bem. Então, olha. E aí, um dia, aqueles amigos, por enquanto desatentos, compreenderiam o profundo significado da lição. Compreenderiam a vontade da Salomé de ver o filho e outro filho do lado do mestre. Quem que não queria? Compreender. Mas só que não dependia dele, dependia do Pai, dependia de Deus, dependia da caminhada que cada filho fizesse. E nós, entendendo um pouco disso, vamos dormir com a consciência tranquila, botar a cabeça no travesseiro e falar assim: Pai, que é Deus, seja feita a tua vontade e não a minha. É difícil, porque você quer fazer a sua. Não. Pai, seja feita a tua vontade. E vamos dormir. E amanhã outro dia. Novos problemas, novas coroas de espinho. E assim vai. Amélia continua. Os reinos humanos se erguem sobre as bases da dominação odienta e ruim caem, transformando-se em escombros. Na realidade, quando vivemos só materialidade, acontece isso. Tudo vai acabar. E quando a gente for para a pátria espiritual, uma confusão danada, igual tá a Sandra. Não se encontra, tem que ter ajuda. E assim vai. Os impérios terrenos se levantam sobre os solos onde cadáveres insepultos os transformam em pântanos nos quais se afundam depois. Matéria densa, acabou. Ela está falando. Os impérios terrenos, gente, cadê
Nero. Cadê Calígula? Gente, dominaram o mundo. Dominaram o mundo. Nero botou fogo em Roma, culpando os cristãos. E aí foi a matança dos cristãos. Até que ele, doidaço, se suicida. Mas cadê? Cadê Nero? Cadê Calígula? Cadê quem julgou Jesus ali? Entendeu? Não, acabou. Está aqui, afundou na lama. Então eu vejo assim, às vezes, as pessoas. Você pede uma colaboração, não tem negado, graças a Deus. Mas tem uns que falam, mas escuta, não cansa de pedir, né? Mas não é pra gente. Nós temos que acudir, nós temos que ajudar. Então, por quê? Porque tudo vai acabar, tudo vai ficar, tudo vai virar pó. E vai restar o que você fez de bom. E aí ela diz assim, Amélia, as civilizações grandiosas, erigidas e comandadas pelos punhos da guerra e do orgulho, construções de um dia passam, convertendo-se em ruínas tristes e ermas logo depois. Não tivemos D. Pedro I, D. Pedro II, Princesa Isabel, acabou, passou. São. E quantos? E quanta luta política para ter poder, para mandar, para prender. Mas troco do quê? Não conhecem Jesus, não conhecem. Infelizmente, não conhecem Jesus. E quando temos essa sede, quando temos essa vontade, espera um pouco, vamos analisar. É bem, é bom, é verdade, ajuda alguém. Oi, Cleuzinha linda, boa noite, boa noite. Então, aqui está, as civilizações sucumbem. Passe Bitinga. Vê se você vê alguma casa de antigamente. Não vê. Casa do seu Oswaldo, Dona Nela, meus professores. Não vê. Daqui 100 anos não tem aqui. É assim. Então, as nossas atitudes, os nossos atos, os nossos pensamentos. Trabalhar com muito amor, trabalhar de forma linda a humildade. Todos somos irmãos, iguais perante Deus, caminhando para a evolução. Só isso. Uns mais rápido, outros mais devagar. Mas estamos indo. E aí, a Amélia diz, os povos se levantam e sucumbem no voraz perpassar dos séculos e dos milênios. Cadê a Cleópatra? Cadê os faraós? Cadê? Acabou. Quem julgou Jesus? Cadê? Acaba tudo. É para refletir. E a doutrina espírita nos ajuda. Herodes lavou as mãos, ele foi espertinho. Mas não adiantou, não. Vamos em frente. Aí, a Amélia explica bem com o coração. Estamos terminando. O reino de Deus que vem sendo erguido na mente do homem
com os alicerces nas terras dos corações, jamais passará. Se nós, família espírita, estamos num domingo, 1 hora, Valdeirês fala demais, escutando disso, é porque já estamos um pouco melhorando. Nós queremos escutar de Jesus. Nós queremos escutar da fala dele. Porque nós passamos a semana inteira e não vimos nada. É isso aí. Isso não vai passar. Vai ficar para sempre na sua mente, no seu coração. Aí ela continua. Seu povo, povo de Deus, se identificará pelo amor e suas características serão a mansidão, a concórdia e o amor. Olha que delícia. Olha que delícia. Demorou 30 anos para ter 300 crianças amparadas. Com tudo. Hã? Que beleza, que bênção, não? O amor permanece. Muitas, olha aqui que a Amélia fala, muitas Salomés e candidatos sem número aspiram às posições, lugares, brilho. Está cheio. Pessoa quer ser mais importante que tudo, o melhor médium, ou que sabe dar passe melhor. Tudo mentira. Todo mundo tem energia para dar. Todo mundo é de Deus, é um amor. Hã? Não tem melhor padre, não tem melhor pastor. Quantos erros estão por aí? Dai de graça o que de graça recebesse. Por que cobrar? Gente, a doutrina é clara. É clara. O tempo, todavia, na soberana tranquilidade de ensinar e corrigir lentamente, cuidará de fixar em cada ser que o primeiro será sempre aquele que se fizer o servidor do último. Aqui ela fala, os últimos serão os primeiros. Até esse momento, a insuperável lição da humildade acenará para todos, chamando, 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 chamando. Olha que lindo. Jesus não resolveu o problema da Salomé e do Zebedeu, com os 2 filhos. Não, Deus vai resolver. E às vezes nós queremos resolver o problema dos filhos, dos netos, dos bisnetos. Ore por eles, é mais fácil. Ore. Mas ore de verdade, sozinho, sem outras alternativas. Olha que lindo. A insuperável lição da humildade. Você não vai esquecer dele. Não vai, não vai. Muito bem. Agradeço de novo. Se der, eu respondo hoje ainda, porque eu gosto de falar com vocês, escrevendo alguma coisinha, meu carinho, coisa e tal, tá bom? Se não der, eu deixo uma mensagem amanhã cedo. Mas vamos trabalhar a humildade. Nos escritórios, né, Alain? Nas escolas, com as crianças. Como que você pode vir de chinelo, de dedo, não falou? Não tenho, vamos comprar. Ah, mas eu vou pôr a mão no bolso? Vai. Amados, vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o médico, o amigo, o companheiro, espíritos protetores de todos os nossos irmãos,
benfeitores espirituais, tantos como estamos precisando de todos. Amados, obrigado por tudo que nos tem concedido. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela família, pelo lar, pelo trabalho. E obrigado pela doutrina dos Espíritos, o Consolador. Ele consola, mas não tira dor, não é? Consolador. Obrigado. Obrigado por tudo. Mas nesse instante, esqueça tudo. Pense em Jesus. Pense em Deus para a solução do seu problema. Pense e peça a solução. Enquanto oramos, pedi e obtereis. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos de coração a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Do orgulho, da mágoa, da preguiça, da vaidade, do egoísmo. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos desses males, meu Pai, que assim seja. Com muito amor, com muito amor. Agradeço. Ana Maria Gaião, linda, com muito amor. Nós falamos. Que lição, que lição. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Linda noite com Jesus. Fiquem com Deus. Meu carinho. Meu amor. Continuemos firmes. Sexta, estudos. Aqui, a companhia dele, a companhia de Jesus. Amém, Marcos. Amém, Marcos. Mauro, gratidão. Gratidão você estar comigo, Mauro. Gratidão. Fiquem com Deus.